Buenos, gurizada cartoleira! Sejam muito bem-vindos ao canal O Mosquito Cartoleiro. Eu sou Wagner Azambuja, administrador do canal. Nesse vídeo, trazemos dicas para te ajudar a mitar nessa rodada do Cartola FC. Hoje trazemos a escalação do time do canal com dicas para mitar nessa rodada 15 do Cartola FC. Então, vamos embora, gurizada! Então, simbora, gurizada. Nossos times mantiveram a regularidade na rodada 14 do Cartola FC. E também conseguimos uma pontuação razoável. O nosso time do canal, o Mosquito Cartoleiro, fez 58,10 pontos e valorizou 1,77 cartoletas. Já o time Mosquito Valorização fez 59,23 e valorizou 3,56 cartoletas. E o time Mosquito Tropeiro, que é o nosso time bons e baratos, pontuou 54,18 e teve uma valorização de 3,01 cartoletas. Então, vamos embora para as dicas por posição para a rodada 15 do Cartola FC. Começando então pelos goleiros. Gabriel Chapecó está desvalorizado, ótimo goleiro que enfrenta uma Chapecoense que, apesar da colocação no campeonato, ataca muito e finaliza bastante após ótimas opções de valorizarmos e pontuarmos. Gabriel Chapecó veio ao preço de 4,8 cartoletas, o mínimo para valorizar é de 1,37. A média dele nas últimas rodadas é 12 e o adversário tem cedido 2 pontos por rodada. Então, boa pedida. Beverton vem contra um Fortaleza que não abre mão de atacar. É um goleiro que vem mantendo uma regularidade segura. Beverton veio ao preço de 16,52 cartoletas. Mínimo para valorizar dele é de 8,68 pontos. A média dele das últimas rodadas é 7. E o adversário dele tem cedido 6,87 por partida. Boa pedida. Diego Alves tem feito boas defesas e tem a possibilidade de manter o SG. Diego Alves ganhou o preço de 13,5 cartoletas, mínimo para valorizar 1,54. A média dele das últimas rodadas é 3 e o cedido pelo adversário é de 3,75. Nossa próxima dica, goleiro Richard, em 5 de 10 jogos invicto, o Ceará não tomou gols. Joga contra o Atlético Goianiense, que não vive um bom momento e venceu somente um dos últimos 6 jogos. Richard vem ao preço de 7,74 cartoletas, mínimo para valorizar 5,42. A média das últimas rodadas é de 5,25. O adversário dele tem cedido em média 1 ponto. E o nosso próximo goleiro é Marcos Felipe. Marcos Felipe do Fluminense. Marcos Felipe vem ao preço de 13,56 cartoletas. Mínimo para valorizar 2,66. A média dele das últimas rodadas é de 5,75. E os pontos cedidos, geralmente na média dos pontos cedidos pelo adversário, é de 4,87. Agora, dando sequência, vamos aos laterais. Felipe Luiz tem mantido uma ótima regularidade, tem feito bons desarmes e pega o Internacional que não vem bem das pernas. Felipe Luiz vem ao preço de 7,66 cartoletas,
mínimo para valorizar 3,63. A média das últimas rodadas é de 3,16. Pega o adversário que tem cedido 1,52 pontos por partida. Nosso próximo lateral, Wanderson do Grêmio, com uma média de 2 desarmes por partida e uma pontuação acima de 4 pontos por rodada, Wanderson irá atuar pelo fraco lado esquerdo da Chapecoense, com grande chance de boa atuação na partida. Wanderson vem ao preço de 9,13 cartoletas, mínimo para valorizar 4,57. A média dele das últimas rodadas é de 2,73. Pega o adversário que tem cedido naquele lado 4,29 por rodada. Boa pedida, Wanderson. Nosso próximo lateral, Marcos Rocha. Marcos Rocha tem feito alguns desarmes, é boa pedida neste quesito para a rodada. Marcos Rocha vem ao preço de 8,7 cartoletas, mínimo para valorizar 6,1. A média das últimas rodadas é de 4,93 e os pontos cedidos pelo adversário é de 2,06 por rodada. Nosso próximo lateral, Isla. Isla não realiza tantos desarmes como Felipe Luiz, mas tem dado boas assistências e avançado mais à frente, acompanhando o ataque do Flamengo. Isla vem ao preço de 10,37 cartoletas, mínimo para valorizar 2,75. A média dele das últimas rodadas é de 6 e pega um adversário que tem cedido 4,12 por partida. Nosso próximo lateral, Mariano. Mariano, outro bom jogador que vem mantendo a regularidade. Pega o lado esquerdo do Juventude, que vem entregando pontos nessa posição. Preço de Mariano, 8,23. Mínimo para valorizar, 6,7. A média dele das últimas rodadas é de 3,4. O adversário tem cedido por rodada nesse lado aí, 0,75. Partimos agora para os zagueiros. Começamos com Pedro Jeromel. Pedro Jeromel vem desvalorizado, joga em casa e tem dado boa resposta após o retorno de Felipão. Jogou bem no jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Preço de Jeromel, 7,32 cartoletas. Mínimo para valorizar, 0,4. A média dele das últimas rodadas é de 5,83. E os pontos cedidos pelo adversário por rodada é de 3,17. Nosso próximo lateral, William Arão. O William Arão é um mito de zagueiro que joga mais avançado como volante. E por jogar avançado, tem grande potencial para pontuar e dar assistências. O William Arão vem ao preço de 10,54 cartoletas, mínimo para valorizar 2,99. A média das últimas rodadas é de 2,3 e o potencial e os pontos cedidos pelo adversário por rodada é de 1,58. Próximo lateral, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, muito perigoso em jogadas aéreas. É um zagueiro artilheiro. Marcou contra o São Paulo, marcou contra o Corinthians, chega muito à frente. Gustavo Henrique veio ao preço de 6,48 cartoletas. Está valorizado. Mínimo para ele começar a valorizar é de 7,36. A média das últimas rodadas é de 5,23. E o adversário tem cedido por rodada 4,62. Nosso próximo lateral, Renan. Próximo zagueiro, desculpa. Renan.
Renan está jogando como lateral esquerdo. Com isso, vem conquistando muitos desarmes e, se manter o SG, terá uma ótima pontuação. Preço de Renan, 6,34 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,16. A média das últimas rodadas é de 7,5. E os pontos cedidos pelo adversário por rodada é de 3,62. E o nosso último zagueiro, Thiago Heleno. Thiago Heleno. Thiago Heleno, bem valorizado, mas está realizando bons desarmes. Preço de Thiago Heleno, 9,82 cartoletas. Mínimo para valorizar, 2,52. A média das últimas rodadas, 3,85. Pontos cedidos pelo adversário, a média dele por rodada é de 4,31. Boa pedida também, Thiago Heleno. Vamos partir para os nossos meias. Nossos meias partimos começando com Lima. Lima. Perdi o Lima. Lima, Vini. Deu Lima. Lima tem ótima regularidade, tem dado boas assistências. Vem ao preço de 12,4 cartoletas. Mínimo para valorizar, 3,55. A média dele das últimas rodadas é de 3,7. E a média de pontos cedidos pelo adversário é de 2,75. Próximo meia, Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Tanto Gustavo Scarpa como Rafael Veiga são boas opções para essa rodada. Gustavo Scarpa vem ao preço de 14,5 cartoletas, mínimo para valorizar 2,57. A média das últimas rodadas é de 6,6 e os pontos cedidos em média pelo adversário é de 3,17. Já Rafael Veiga vem ao preço 13,32 cartoletas. Mínimo para valorizar, 3,85. A média das últimas rodadas, 8,45. E pontos cedidos em média pelo adversário, 3,14. Nosso próximo meia, Terans. Já são 4 gols e 4 assistências, com uma média jogando em casa de 8,77. Terans veio ao preço de 10,57 cartoletas, mínimo para valorizar 2,99. A média dele nas últimas rodadas é de 12,2 e os pontos cedidos em média pelo adversário é de 7,82. Baita pedida para valorizar e pontuar nessa rodada, Terans. Nossa próxima dica de meia, Alisson do Grêmio. O local que ele costuma atuar e atacar em campo é o tão falado lado esquerdo da Chape, que lá cede pontos para laterais, meias e atacantes. Alisson vem ao preço de 5,54 cartoletas, mínimo para valorizar 2,5. Média das últimas rodadas, 2,26. Média dos pontos cedidos pelo adversário, 3,15. E não tinha como falar desses dois. Tanto Arrascaeta como Ederson, esses não precisam de apresentação, estão na melhor fase com seus times. Arrascaeta vem ao preço de 13,93 cartoletas,
mínimo para valorizar 7,59. A média das últimas rodadas é de 9,45 e os pontos em média cedidos pelo adversário é de 4,77. Já Ederson vem ao preço de 13,4 cartoletas, mínimo para valorizar 6,13. A média das últimas rodadas 5,27 pontos cedidos pelo adversário. Em média na rodada é 1,52. Agora vamos ao poderoso ataque. Nosso ataque começa com Hulk. Hulk com retorno após conjuntivite é ótima pedida contra o Juventude. É fora de casa, mas Hulk possui uma ótima média básica que dispensa o local. Hulk vem ao preço de 23,59 cartoletas, mínimo para valorizar 16,7. A média dele das últimas rodadas é de 6,25. E os pontos cedidos em média por rodada pelo adversário, 2,11. Nosso próximo atacante, Marinho, uma ótima média básica, não tem pontuado menos que 4 pontos em seus jogos. Marinho vem ao preço de 17,86 cartoletas, mínimo para valorizar 3,53. Média das últimas rodadas 3,05. Média de pontos cedidos pelo adversário 2,13. Nossa próxima dica, Ricardinho do Grêmio. Ricardinho, um atacante com ótima movimentação nesse time do Grêmio. Contra a Chape tem ótima possibilidade de pontuar. Ricardinho vem ao preço de 6,9 cartoletas, mínimo para valorizar 1,08. Média das últimas rodadas 1,02. Média de pontos cedidos pelo adversário 1,07. E como não tem como não falar desses dois mitos que não necessitam de apresentações, Gabigol ou Bruno Henrique, não tem como não escalar esses dois. Estão numa fase espetacular e com grandes chances de mitagem nessa rodada. Na verdade, a fase de todo o time do Flamengo é ótima. Temos que seguir com a onda. Preço de Bruno Henrique, 20,4 cartoletas. Mínimo para valorizar 11,42. A média das últimas rodadas 15,35. Em média o adversário cede 6,42. Gabigol vem ao preço de 19,18 cartoletas. Mínimo para valorizar 6,7. A média das últimas rodadas é 2. A média de pontos cedidos pelo seu adversário é de 0,96. Então, boas opções a dupla do Flamengo. Tô mal de cartoleta, né? Com quem eu devo ir, Mosquito? Eu vou dizer assim, qualquer um dos dois escalando o teu time tem que estar, pelo menos um dos dois não pode ir com a dupla. Boa pedida e vamos pontuar muito com eles. Técnicos. Para Renato Gaúcho, para quem tem cartoletas, tem que ir com a boa fase do Flamengo. Já são 13 gols em 6 jogos, se não me engano, se não me falha a memória. Enfrenta o Inter que não vem em boa fase. Renato Gaúcho veio ao preço de 14,2 cartoletas, mínimo para valorizar 5,36. A média das últimas rodadas é de 5,81. E o adversário tem cedido, em média, por rodada, 3,81. Abel Ferreira, preço 12,2 cartoletas, mínimo para valorizar 4,41. Média das últimas rodadas 5,57. Pontos cedidos em média por rodada pelo adversário 3,96. Nossa próxima dica.
Guto Ferreira. Guto Ferreira, com possibilidade de dar sequência em seus jogos invictos, o técnico do Ceará pode pontuar. Preço de Guto, 9,48 cartoletas. Mínimo para valorizar, 5,32. A média das últimas rodadas, 4,4. Pontos em média cedido pelo adversário, 3,47. Próxima dica, Filipão. Luiz Felipe. Luiz Felipe contra a Chapecoense tem possibilidade de manter o SG e o time do Grêmio vem se adaptando com o estilo de jogo do Filipão. Filipão vem a preço de 7,03 cartoletas. Mínimo para valorizar, 2,12. Média das últimas rodadas, 5,15. Pontos cedidos em média pelo adversário, 5. Então, fica a dica aí. Então, pessoal, deixamos aqui agora o time do canal. Lembrando, é um esboço, teremos atualização. No gol vem Gabriel Chapecó. Nas laterais, Felipe Luiz e Wanderson. Na zaga, William Arão e Renan. Os meias vem com Ederson, Terans, Arrascaeta. No ataque, Ricardinho, Gabigol de capitão e Bruno Henrique. O técnico é Renato Gaúcho. O time saiu ao custo de 136,33 cartoletas. Buenas, gurizada. Encerramos nossas escalações por aqui. Sexta-feira postaremos aqui o time valorização e bons e baratos. Deixe seu like é muito importante. E aproveite e se inscreve no canal para não perder as atualizações. Se inscreva no Instagram e também no Facebook do canal. Lá colocamos as últimas atualizações necessárias caso haja mudança 1 hora antes de fechar o mercado. Vamos juntos em busca da mitagem e ganhar nossas ligas. Então, vamos lá, bora mitar na rodada 15 do Cartola FC. Fique com Deus e fui!